Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo Espírita. Eu sou Tiago Fonseca, daqui do portal Web Espírita Selac, da cidade de Brasnorte, e é muito bom tê-los conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora esse momento antes de começar o vídeo, se inscreva, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e possa indicar esse conteúdo para mais pessoas. Hoje nós estamos aqui novamente com a Regilaine Crepaldi, compromisso assumido, né, no primeiro podcast a respeito de mais um programa, ela pudesse nos orientar, nos trazer um pouco da experiência dela dentro das áreas que ela já atua da Federação Espírita do Mato Grosso. Então, eu deixo a palavra com ela, pedir para que ela apresente esse quadro aí que nós conversamos, né, e chegamos a um nome, chegamos a um termo que a gente possa utilizar nesse novo quadro, que vamos ter aqui no Papo Espírita, que vai ser muito importante para todos que são espíritas, para todos também que não são, porque vai ter conteúdo relevante, vai ter bastante coisas que vai auxiliar no desenvolvimento pessoal de cada um, como um líder, né? Eu já vou dar um pouquinho de spoiler no nome aqui para a Regi contar para a gente. Regi, conta um pouquinho para a gente aí, diga um oi para o pessoal e fala um pouco desse projeto. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os amigos inscritos no canal. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, a convite do nosso amigo querido, que tem trabalhado com tanto afinco para divulgar o Espiritismo. E a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, vale a pena. E é um instrumento que nós temos para divulgar o Evangelho do Cristo e nos tornarmos pessoas melhores. Hoje, então, falaremos sobre um tema que importa, como o Tiago disse, não só ao espírita, mas a todo aquele que pretende ser um ser humano melhor. O tema é a liderança espírita, e dentro desta temática falaremos sobre o coração do líder, algumas virtudes que um líder com Jesus é convidado a desenvolver frente à instituição que ele trabalha. Seja um centro espírita, seja uma FEINTE regional, porque dentro da estrutura da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, nós temos as FEINTE regionais, que são as regiões que auxiliam o movimento espírita num trabalho unificado com a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, cuja sede é em Cuiabá. Então, a gente faz esse trabalho destinado a todas essas pessoas de maneira unificada, e essa orientação, esse aprendizado, essa troca mútua de experiência nos ajuda então a levar o evangelho com mais leveza, com mais amor, com mais transparência. Dentro dessa temática, Tiago, tem uma mensagem belíssima do Emmanuel, como quase todas dele, né? Que fala sobre a paciência. Eu não digo quase todas, eu digo todas, porque Emmanuel não traz mensagens que não toquem profundamente ao nosso coração. Todas elas dizem muito. Justamente. E essa mensagem sobre a paciência dele é um convite tão grande para nós que desenvolvemos papéis de não de relevância frente ao mundo, mas de importância para nós mesmos, enquanto filhos de Deus, que se reflete em importância para aqueles lugares que ocupamos, em razão da responsabilidade assumida e daquilo que nós queremos deixar como legado. Então, Emmanuel traz um convite dizendo assim que paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. E ele usa uma palavra que é até conhecida de nós, que às vezes a gente fala no dia a dia, né? Ele falou assim: noutros lances da luta, nós somos defrontados por manifestações de má-fé arraiarem por dilapidações morais inomináveis e supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como é que fica. E aí ele diz assim, mas isso, porém, consta da lição da vida ou da natureza? Então, ele diz que a própria natureza, ela, quando sofre alguma contrariedade, uma poda involuntária, um distúrbio ali orgânico qualquer, a própria natureza trabalha pacientemente para se recompor. E não de maneira a ficar parada, como ele disse, né? Deixa como está para ver como é que fica.
Então, ele convida a gente ter essa paciência, mas também a agir. E aí ele fala assim, paciência e perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude, às vezes, nos custe sacrifícios imensos. Porque, às vezes, essa paciência atuante pode nos causar sacrifícios e renúncias pessoais, mas que vale a pena, porque o nosso maior exemplo de paciência e atitude é Jesus. E ele conclui essa mensagem dizendo: Jesus foi a paciência sem lindes. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou acumpliciar-se com o mal. Então, Emmanuel aqui nos dá uma boa dica, não é, Tiago, de como ser um líder espírita? O que você pensa sobre isso? Olha, essa mensagem do Emmanuel aí, ela vem muito de encontro com o momento, eu acho que nós estamos vivendo aí pós-pandêmico, né? Com a responsabilidade do líder e a responsabilidade de nós todos também, que de uma forma ou de outra, se não somos líder na comunidade espírita, na nossa comunidade ou alguma coisa, somos líderes em casa, somos líderes na família, né? Então, ela vem muito de encontro com o que acontece aí. A paciência é imprescindível. Eu vi uma imagem no Insta, nas redes sociais aí, de um pé de manga cortado e um galinho que saiu pequenininho deu um fruto, né? Que vem fazendo uma relação com a paciência. Então, assim, às vezes mesmo que te podem, né? Se ainda existir vitalidade, existir vontade, ainda você ainda pode produzir. E essa parte da liderança espírita, com o que vem de encontro essa frase de Emmanuel, é muito isso que a gente vive hoje em dia nas casas espíritas. A gente precisa de paciência, porque cada pessoa que vai à casa espírita, como trabalhador, e precisamos também que as pessoas tenham paciência com a gente, porque nós trazemos vícios dos nossos empregos, dos nossos dias, do nosso dia a dia, né? Da nossa família, e quando a gente chega no movimento espírita, com uma função específica de estar à frente momentaneamente de alguma tarefa, a gente percebe que tudo que a gente aprendeu no emprego, no nosso âmbito profissional, totalmente é desmantelado perante a doutrina espírita, porque obriga a gente a ter mais compreensão, a ter mais amor, a ter mais paciência. Eu mesmo aqui no momento eu posso colocar a minha experiência. Nossa casa vai fazer 2 anos agora em novembro. E nesse momento de 2 anos aí que eu estou momentaneamente à frente da casa como presidente, né, como função de presidente, eu estou aprendendo muito. Eu estou aprendendo muito, como eu disse, vícios da minha área profissional que a gente consegue manter, vamos dizer assim, de uma forma mais rígida, questão de horários, questão de compromisso. E no âmbito profissional ele consegue trazer isso para a gente de forma mais correta. No movimento espírita, como estando à frente, ali a gente depende de outras pessoas voluntariamente. A gente depende da disposição de outras pessoas que assumem os cargos, às vezes tem empecilhos, às vezes tem isso ou aquilo outro. Então, assim, para mim está sendo uma experiência incrível. E justamente eu até comentei com o Luiz, que hoje é o presidente lá do Centro Espírita Humberto de Campos. Um abraço aí para os irmãos do Centro Espírita Humberto de Campos, para o Luiz, para todo o pessoal aí. Eu comentei com ele, ele falou assim, falou, você tem dificuldade em trabalhar. No terceiro mês eu liguei para ele e falei, Luiz, eu não vou dar conta não, cara, eu vou entregar. Na verdade, eu estou até contando um caso que aconteceu comigo nessa parte de liderança. Falei, cara, eu não vou entregar. Eu vou entregar, eu não quero mais não, tá me fazendo mal. Porque aí ele pegou e virou para mim assim, falou, lá no teu serviço você consegue desviar disso que você tem que trabalhar no movimento espírita, não. Então aproveita a chance que você tem para trabalhar isso, que ainda você, lá no teu serviço profissional, você consegue desviar-se disso, né? De uma forma ou de outra. Você sabe que isso é uma coisa que você tem que trabalhar em você.
E a oportunidade que você tem de trabalhar isso no movimento espírita é agora. E a gente vai ser cobrado, né? Você vai desistir, você vai abandonar por uma coisa que você não quer trabalhar. Então, assim, para mim foi muito importante nesse aspecto, sabe? E essa mensagem de Emmanuel veio muito de encontro com isso, com o que eu vivi. E hoje sou muito melhor com a vivência, a gente vai aprendendo, os irmãos também, a gente vai aprendendo com os irmãos que a caravana, é seminário e essas outras coisas, isso Uhum. auxilia muito, é muito importante que o líder, de qualquer forma, ele procure um aprendizado um pouco superior ao que ele tem na casa espírita, porque a gente fica muito preso à casa espírita, né? Então a gente vai criando modismos, a gente vai criando particularismos, então vai criando uma coisa. Então todo esse trabalho que vocês da federação vêm com a caravana, com esses cursos continuados que você tem, aí que a gente vai falar depois do curso de liderança, então isso é muito aproveitoso, muito aproveitado, tem que ser muito aproveitado por nós, né? Uhum. E falando disso, quando você fala assim, a gente traz vícios do nosso trabalho profissional e também de outras vidas, porque estamos agora desempenhando esses papéis, você como Tiago, eu como Regilane, mas já passamos por vários outros corpos, várias outras situações, em que trazemos vícios a serem corrigidos nessa encarnação, como Kardec fala, que reconhece o bom espírita pelos esforços que nós fazemos para superar as nossas más inclinações. E conforme a gente vai entendendo o manancial belo que a doutrina espírita nos traz, nós vamos percebendo que desenvolver as virtudes de uma boa liderança passa por desenvolver a nós mesmos como seres humanos, porque a nossa liderança vai refletir o nosso comportamento. Um livro mais novo de Manuel Filomeno de Miranda a respeito da mediunidade, não sei se você já ouviu falar, os seus ouvintes já ouviram falar, da prática mediúnica espírita, que é do Divaldo Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda, e a Marta Antunes, ela é organizadora, assim como a Carmen, é organizadora também. Num dos trechos desse livro, eu grifei uma mensagem que eu achei belíssima e vem muito ao encontro do que a gente está conversando. Ele diz assim que o Espiritismo é bênção do céu, que se esparge sobre a terra sofrida em resposta aos apelos afligentes daqueles que sofrem e anelam saúde e paz. Quais estrelas luminíferas que descem do zimbório para diminuir a escuridão da noite, os espíritos elevados vêm tentando instaurar o primado da harmonia entre os seres humanos em nome de Jesus descrucificado. Eu achei essa fala de Filomeno tão bela, e ela vem tão ao encontro de um líder espírita, porque, como ele diz, os espíritos superiores estão há muito tempo nos dando as mãos. Há muito tempo trabalhando com Cristo para que na Terra se implante a harmonia, para que a Terra realmente passe de provas e expiações para a regeneração. E então, nessa perspectiva, nós podemos dizer de algumas virtudes que caracterizam um líder espírita, o coração de um líder espírita. Nós poderíamos pensar nessa frase, Tiago: líderes aceitam ajuda. Então, quando nós pensamos em líderes aceitam ajuda, vem duas virtudes muito importantes, que é a humildade e a gentileza. Quando nós pensamos em humildade, nós podemos lembrar de um comportamento autêntico. Joana de Ângeles, ela tem uma fala que ela fala: ser humilde é reconhecermos-nos do tamanho que nós somos. Estou usando as minhas palavras, ela diz exatamente assim. Então ela fala: não é nem dizer que somos o que não somos, e não também deixar de reconhecer aquilo que já somos. Então é a gente se reconhecer o potencial que nós já temos, a gente aplica, o que não temos, desenvolvemos. Mas não vamos falar que temos o que ainda não alcançamos. E nem negar o que já alcançamos, porque também seria irresponsabilidade. Porque Cristo nos convidou que brilhe a vossa luz. E aí, então, essa chave dessa humildade, também nos diz Emmanuel, ela é cunhada no metal puro da paciência. Vem ele dizendo de novo da paciência. Perante quaisquer tropeços da estrada, usa semelhante talento do espírito e alcançarás para logo a equação da harmonia e da segurança que pretendes chegar.
E aí a gente vê a universalidade dos ensinos dos espíritos. Emmanuel falando de harmonia, Filomeno de Miranda falando de harmonia. E a gentileza? A gentileza é tratar a tudo e a todos com cortesia, né? E vem essa benfeitora amada da humanidade, a Joana, no livro Celeiro de Bênçãos, que é um livro antigo, mas sempre atual, e ela diz assim: sejam os teus hábitos no culto da gentileza uma metodologia de equilíbrio, que te imponhas como disciplina de autoburilamento da vontade e do comportamento, uma preparação às colônias espirituais para onde transferirás mais tarde residência, onde o respeito e a cordialidade, como a gentileza e o afeto, preponderam em todos os círculos. Para sermos, então, líderes espíritas, é necessário cultivarmos essas duas virtudes, humildade e gentileza. E a gentileza com tudo e todos, porque às vezes a gente pensa assim, é fácil ser gentil com quem é gentil e cordial conosco. É agradável fazer uma fala educativa, uma fala amorosa com aqueles que nos tratam da mesma forma. Mas e quando não? Então, o convite é de usarmos dessa gentileza em todas as ocasiões. É bem isso mesmo, essa frase de Joana, ela vem trazer isso mesmo, que o primeiro ser que a gente pode ajudar, o nosso próximo, né, amar o próximo como a si mesmo e ajudar o próximo na maioria das vezes sou eu mesmo. Vem muito de encontro com esse aprendizado que o líder, seja qual for a instituição que ele está envolvido, ou no lar, ou no trabalho, ou gerente de uma empresa, não tem como ser um líder se não tiver humildade, sem aprender e sem ser gentil. Não tem como. A não ser que Exato. ele seja chefe, né? Chefe é diferente de líder, né? Chefe É. manda, né? Líder vai lá na frente. Vamos lá, pessoal. Tem uma história muito bacana a respeito disso de Júlio César. Lá no cerco que teve do Cartago. E teve justamente, ele estava começando a cercar a cidade, né? E começou a perder, a perder, perder, perder. Ele falou: opa, peraí, tem alguma coisa diferente, eu vou à frente do pessoal agora. E o pessoal estava desanimado, né? Porque é muito fácil você ficar lá na cadeira, ficar mandando, né? Faz isso, faz aquilo, vai lá, fulano, faz aquilo para mim, ajeita isso, ajeita aquilo. Então aí o que que ele fez? Ele pegou, montou no cavalo, botou a armadura e saiu à frente. Aí o pessoal que estava desanimado viu o general aí na frente, pô, e venceu na batalha. Então, uma atitude às vezes do líder, né? E realmente é o que faz isso, né? Eu estou fazendo isso para levar a galera junto ou realmente eu sou assim? Uhum. Né? Se eu não sou, eu tendo essa oportunidade de fazer, quem sabe eu começo realmente a ser, a não É. maquiar, né? Tem um filminho, uma animação, eu gosto muito de animação infantil, né? E essas animações, elas trazem para a gente lições belíssimas, se nós soubermos aproveitá-las. Não sei se vocês já assistiram aquele filme A Fuga das Galinhas, que é uma animação, e quem Mas quer vou ver ver. ali como é um coração de um líder, assista esse filminho, veja ali alguns vídeos no YouTube, o quanto a personagem da galinha principal, que é a líder, ela tem essas virtudes que nós estamos trabalhando aqui. Ela é humilde, ela é generosa, ela é colaborativa, ela incentiva a equipe dela. É uma graça o filminho que dá para a gente assistir com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos e usar também no nosso dia a dia. E dentre também essas características do líder, a gente, pegando até um gancho, Thiago, com o que você falou, de um líder vai junto, né, e não fica na posição de chefia, porque você pode ser obedecido por ser temido, ao invés de ser respeitado e termos um trabalho colaborativo. Então, líderes incentivam essa criatividade. Eles sonham, eles constroem uma visão e eles motivam a equipe a realizar esse trabalho. Então, aí, nós pensamos também que dentro dessa visão, o líder tem autocontrole, porque tem essa paciência que nós tanto falamos aqui desde o início,
E Abigail também lembrou a Paulo, em Paulo e Estevão, obra muito conhecida de vários espíritas, quando ele pergunta para ela assim, mas que providências que eu adoto contra o desânimo destruidor? Nem Tiago relatou para nós, eu não vou dar conta, não vou conseguir isso daí. Então, é como se Paulo estivesse perguntando ali para Abigail e você perguntando para o seu amigo ali próximo, que providência que eu posso adotar, né, contra esse desânimo destruidor? Vem Abigail e fala, espera. E esse espera não é no sentido de ficar parado, mas de ter esperança. E aí vem o perdão também. O perdão no sentido da gente tolerar a imperfeição e aceitar as limitações do próximo, porque nós também temos essas limitações. E E como aí vem temos, né? Paulo de novo e pergunta para Abigail como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. E o que Abigail falou para ele? Perdoa. É impressionante, né? É uma lição de vida aquele livro, né? É, é uma lição assim que a gente lê, relê e sempre aprende alguma coisa para poder ser um ser humano e um líder melhor, né? E o legal, assim, já que a gente está falando aí de Paulo e Estevão, é uma leitura, pessoal, muito indicada para quem ainda não conhece, para quem é espírita e ainda não leu, leia. Para quem não é espírita e gosta de uma bela história, realmente, com a parte dos apóstolos, da vida, do que aconteceu de uma forma um pouco mais atrativa do que a gente lê nos evangelhos, porque é muito solto, né, às vezes, né? Então, isso é um compilado da vida realmente do que aconteceu. Aham. Vamos deixar o link aqui da livraria Espiritizar, da Federação Espírita do Mato Grosso aqui. Lá vão ter todos esses livros, vai ter o Pentateuco, vai ter todos os livros que você quiser, além de obras de autoria própria dos nossos irmãos aqui de Cuiabá. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você está aqui até agora conosco, está gostando aí do nosso papo espírita, referente a lideranças aí, deixa o seu comentário. Se tiver alguma sugestão que vocês querem que a gente traga no próximo programa, deixa aqui no comentário que a gente vai passar para a Rede vai abordar. Eu queria saber a respeito disso. Pode deixar aqui nos comentários que a gente já vai abordando para o próximo programa. Esse programa ele é uma vez por mês, todo mês nós temos esse programa. Então, esse vídeo vai ficar aí 30 dias aí para vocês que estão assistindo deixarem dúvidas, deixarem sugestões. A gente está trazendo aí conteúdos aí de acordo com o que vocês estão solicitando. Então, lembrando essa parte de Paulo e Estevão que a gente estava comentando, tem o líder, porque Paulo sempre foi um líder, né? Enquanto Saulo, né? Ele sempre foi um líder e depois do encontro com Jesus lá em Damasco, ele continua sendo líder, mas a gente percebe que quando ele faz a pergunta, o que queres que eu faça? Ele continua sendo líder, mas a gente percebe que até no tom da pergunta que ele faz para Jesus, ele muda. Né? Ele não tem mais aquela arrogância, né, dos diálogos que ele tinha. Ele não tem mais aquela prepotência, ele não tem mais aquela coisa arraigada nele. Ele pergunta humildemente, como um servo, né? Como um líder que também é um servo. Senhor, o que queres que eu faça? Ele não fala, tá bom, vou fazer, beleza. Né? É Uhum. diferente. Então, é a tratativa do amor que realmente faz o líder. Porque se não tiver essa tratativa do amor, se não tiver a docilidade, se não tiver essa generosidade na tratativa dos companheiros que estão à nossa volta, com as mãos no arado, de uma forma ou de outra, ou colocando uma aguinha lá na fluidificação, ou arrumando uma cadeira, ou arrumando o som para fazer a transmissão, se nós não tivermos esse amor, essa generosidade para tratar, dificilmente a gente vai conseguir que as coisas floresçam, porque sem amor não tem como, né, Regi? Não. Acho que o primeiro caractere do líder, eu acho que é amar, né? Ser gentil. O amor, ele é tudo, como diz Joana, né? Resume-se em amar. Quando a gente aprender essa dimensão do amor que a benfeitora nos ensina, nós conseguimos superar as dificuldades próprias e conseguimos também auxiliar o próximo, porque daí nós nos amando, amamos o próximo e amamos a Deus. Então, o líder que ama, ele também é cuidadoso com a equipe.
E ele está determinado a conquistar um objetivo comum, algo que seja bom para todos. E age, Não, então, com altruísmo, sim. porque ele atende à necessidade do outro também. E aí vem de novo na perspectiva das perguntas de Paulo e pergunta como fazer então para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. E a resposta de Abigail é o que você acabou de dizer: ama. Então, para que a gente consiga fazer esse trabalho, nós precisamos desse amor. Agora, quando a gente fala em altruísmo, ele é associado à função da liderança, ele é desafiador. Por quê? Porque ele implica em atender necessidades, não a satisfazer vontades, o que é muito diferente. Então, o líder altruísta, ele é ético, ele não vai conseguir agradar a todos, porque se for uma satisfação de uma vontade, de um capricho, o líder ético, o líder altruísta, é convidado a não fazer aquilo, porque ele atende à necessidade coletiva. E aí Kardec nos ensina na questão 629, com a pergunta que ele faz e a resposta que os espíritos dão, que o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o amor, ele pressupõe essa ética, esse cuidado, esse atender de necessidades e não satisfazer de caprichos. No próprio livro, Paulo e Estevão, lá na introdução, Emmanuel fala que todos nós temos um mistério, um propósito, e que muitas vezes nós não os percebemos por capricho. Quando nós ficamos muito ligados aos nossos desejos, satisfação desses desejos momentâneos de uma maneira muito rápida, nós nos divorciamos, nós nos apartamos da nossa filiação divina. E o convite é que a gente se aproxime de Deus pelo cumprimento das leis de Deus que estão na nossa consciência. Então, como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? Pergunta Paulo, né, que é a quarta pergunta que ele faz para Abigail, e ela fala: trabalho. Então, espera, que nós vimos ali, né, das respostas dela, espera, perdoa, ama, trabalha. Nós agirmos com essa esperança, esse perdão, com amor, com trabalho, não há dúvida que nós conseguiremos ser bons líderes. Né? O compromisso, quando você falou no início, Tiago, nós temos às vezes dificuldade no trabalho voluntário, porque como ele não é um trabalho que gera renda financeira para o mundo material que nós vivemos, e também você não tem um contrato material de trabalho, com quantas horas você vai cumprir, hora extra e etc. Mas você tem ali uma doação de si mesmo no local onde você está. Ele convida a gente a ter compromisso e responsabilidade, porque ele é voluntário, mas a partir do momento que a gente assume uma tarefa, nós nos tornamos vinculados a ela e responsáveis por ela. Se nós faltamos ou deixamos para lá para ver como é que fica, aquele buraco, aquela falta vai para conta da nossa vida. Porque nós passamos, nós somos substituíveis na tarefa, mas ninguém vai substituir a gente na nossa evolução. Então, a partir do momento que a gente assume um compromisso, é fundamental que a gente seja fiel. Fiel a esse compromisso assumido. E daí o modelo de líder que nós buscamos seguir é Jesus. E os exemplos que conclamam uma postura de um líder é aquele que rompe com essas cadeias milenares que nos vincularam ao erro, à inércia, à acomodação. Então, às vezes a gente fala, mas eu estou tão cansada, tanta coisa, não vou dar conta, é muita gente, é muito conflito para administrar. E daí a gente lembra de como foi a peregrinação de Paulo a pé, né? Como foi a peregrinação de Francisco de Assis, Dá até como foi vergonha hoje, né?
como foram os nossos pioneiros no espiritismo no estado do Mato Grosso mesmo, né? Kardec, a esposa de Kardec. E aí o que a gente pensa? Eles também tiveram que, em algum momento, romper a inércia, porque foram criados simples e ignorantes como nós. Mas eles continuaram a marcha, foram fiéis ao compromisso que assumiram e foram tendo esperança, trabalhando, amando, perdoando, até conseguir hoje, como Filomena de Miranda falou para a gente lá no começo, nos orientar para que o Cristo saia da cruz e a gente viva o evangelho dele, né? Essa frase aí do Cristo fora da cruz, né? Nós estávamos conversando na oficina do jovem espírita aqui que a gente começou há um mês atrás aqui na oficina. Uhum. E tá sendo uma experiência muito satisfatória para a gente como o caso espírita. E a gente percebe que a juventude realmente, eu vi uma mensagem no YouTube da Maria Isabel, ela tem um projeto, a médium tem um projeto grande que chama Casa do Caminho, eu acho que chama Casa do Caminho, uma coisa assim. Ela falando justamente isso. Se você tem uma cruz na sua casa, com a imagem de Jesus lá crucificado, troque-a. Coloque uma imagem de Jesus convidando ao trabalho, alegre, sorrindo, espargindo amor, felicidade, alegria na casa. Porque e aí nós na oficina, nós estávamos fazendo uma dinâmica lá com os jovens e foi perguntado nessa dinâmica o que eles achavam de Jesus. E o mais novinho perguntou assim, por que ele não desce da cruz? Olha só. Né? E para a gente é um desafio, né? Para a gente que está no movimento espírita, na tratativa com os jovens, a gente responder uma questão dessa. Por que ele não desce? Porque na visão dele, depois eu fiz para ele, por que você fez essa pergunta? O Loki, o Thor, o Hulk, o Homem de Ferro, eles passaram dificuldade, mas eles superaram, eles venceram, né? Então aquela imagem do Cristo crucificado que não desce da cruz, né? Às vezes na cabecinha do jovem, aquilo ainda por não ter entendimento, ele acha como se fosse um super-herói, não, ele tem que descer, se ele não é o maiorzão, ele tem que descer daquela Uhum. situação. Por que ele não sai disso, né? Nós falamos disso ainda a respeito, a respeito desse tema não, nesse assunto entramos com o Neio. Com o Neio Lúcio a gente comentou isso aí justamente. Então a gente tem que mostrar hoje em dia o Jesus não crucificado. O que desceu, o que voltou, o que disse assim, ó, tô aqui, a vida continua, vamos para cima, vamos trabalhar. Estendendo a mão para os apóstolos, né? No duvidoso, que foi Tomé, falando, bota aqui a mão, aqui, ó, veja aí, você acredita agora? Para Maria Madalena, chegou e falou assim: por que chora? O que procura entre os mortos o que vive? Né? Fazendo a remissão de Pedro, né? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Das 3 vezes que ele negou. Então, eu acho que nós, como líder, seja de qualquer forma de liderança que a gente assume, o amor é essencial. E essas frases que você comentou aí do livro, o grupo Arte Nascente, eu vou deixar até o link aqui da canção, eles têm uma música que fala justamente isso. Ama, perdoa, trabalha. Então é muito bacana a gente ver que essas relações têm muito a ver conosco, sendo líder ou não. É. Com a minha família, como é que eu estou sendo? Perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que servir, eu tenho que trabalhar. Na minha escola, no meu grupo de jovens, nos meus amigos, como é que eu estou sendo? Né? Pode sair um jovenzinho, pequenininho, um líder. Nós tivemos um relato no seminário em Juína, que teve mês passado, referente a justamente isso, de um jovenzinho que começou a trabalhar na casa, que tinha as dificuldades todas na vida, e hoje ele que carrega as chaves do projeto, um molho de chave, uma pranchetinha na mão, ele que vai por causa do amor. A liderança que estava ali naquele momento agiu com aquele ser pequenino até então, com amor, ajustando ele ao trabalho, Uhum. né, E por isso, hein? fazendo com que ele perdoasse as desavenças que ele tinha até então, com todos os problemas que ele estava passando Uhum. enquanto mais jovem, para que ele se tornasse um líder, né? Então, você vê, é um jovem que, instruído corretamente, ele vai dar continuidade ao trabalho. Igual você mesmo disse, nós não somos substituíveis, né?
Mas nós, enquanto na posição que estamos aqui com o compromisso nas nossas mãos, como que nós estamos formando novos líderes? Porque quem vai ficar é a galerinha que está vindo. Exatamente. Né? Do mesmo jeito que o Então, menino olhou o espelho lá do super-herói, né? Qual é o super-herói que a gente está apresentando para ele, né? Que Jesus. Qual é a forma? uhum. E aí por isso que o líder reconhece as ideias dos outros e usa o melhor de cada um, delega atividade, participa e fazem as coisas acontecerem. Porque se a gente não tiver respeito, nós não conseguimos construir uma relação de confiança. E também a gente não consegue delegar responsabilidade. E aí, no mesmo livro também, Paulo Estevam, ele fala, não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Então, se a gente desgarra da nossa atividade, nós vamos precisar uma hora voltar para ela por conta própria. Seja numa atividade no centro, seja numa atividade em família, numa atividade profissional, mas a gente precisa respeitar o próximo e aprender a delegar. E esse respeito ao próximo, ele fortalece a crença nas pessoas. E isso faz com que o líder identifique as lideranças intermediárias que você falou, Tiago. Se a gente reconhece o potencial daquele menino, daquele adolescente, daquela criança, ou mesmo do idoso que já está ali e que às vezes está se sentindo desprestigiado, mesmo ele já tendo contribuído tanto somente porque ele hoje é idoso. Nós podemos e devemos valorizar as pessoas respeitando-as. E quando é que a gente reconhece um bom líder? O resultado mais evidente de uma liderança que respeita os liderados é o crescimento contínuo da equipe e a formação de novos líderes. Quando essa equipe cresce e você forma novos líderes, a gente tem um ótimo identificador daquele líder, ele respeita as diferenças e ele valoriza o potencial de cada um. E aí vem também a virtude da honestidade. Que a honestidade é a essência do homem moral. A gente não precisa enganar ninguém como líder. Então, é fundamental que no centro espírita, que no movimento espírita, a gente ultrapasse, como a gente vê lá naquele livro do Rio Grande do Sul, a liderança espírita, que ela fala assim que é necessário que a gente ultrapasse a dança das gentilezas superficiais. Ou seja, que a gente retire as máscaras, que a gente aprenda a falar com gentileza, mesmo que a gente discorde. Eu posso discordar de você, mas eu vou respeitar o que você está dizendo. E eu posso aprovar o que você está falando sem ser fingida. Sendo Justamente. autêntica mesmo. É fundamental essa honestidade, porque o coração de um líder, ele precisa ser transparente. Ele Sim, precisa ser previsível. Não tem nada pior numa relação numa equipe quando a gente não sabe qual que vai ser a reação do líder. E justamente. a gente não conhece como que ele vai se comportar de dia ou à noite. Então, essa honestidade, essa transparência, esse falar olhando nos olhos, de coração para coração, contribui demais para a gente fazer o que o Cristo nos ensinou, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E isso é fundamental, né, para nós fazermos. É importante em toda essa fala que a gente está falando, baseado muito em Paulo e Estevam, e tem que ter, a gente percebe que tem muito conteúdo, né, Regi, desse livro, Sim, que pode trazer nessa linha que a gente está abordando aí, que é liderança espírita. Lembrando aí a todos que quiserem fazer o comentário, pode deixar aqui que a gente vai estar respondendo, né? Deixando sugestões também aí. E aproveitando que se você está aqui até agora e não se inscreveu ainda, vai aqui nesse botãozinho, ó, é gratuito, não paga nada, deixa o like, se inscreve que vai auxiliar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. É muito interessante que o YouTube entenda que está tendo interação no vídeo. Então, ele vendo que está tendo interação no vídeo através do like, através da inscrição e do comentário, ele vai começar a recomendar isso para mais pessoas. Logo, chegando mais longe, levamos a doutrina espírita mais longe. Estamos fazendo aqui a nossa parte na divulgação da doutrina espírita e você também aí do outro lado, fazendo a sua parte, nos auxiliando na divulgação. Ô, Regi, nós estávamos comentando antes em off ali
Hoje na Federação Espírita tem um curso continuado de liderança, certo? Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso sim. E antes, Tiago, a respeito do livro que eu comentei, ele, para caso o público que nos ouve queira adquirir, se aprofundar nesse tema, o nome do livro é O Líder Espírita. Ele é da Maria Elizabeth da Silva Barbieri e do Gabriel Nogueira Salum, companheiros de trabalho da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E especificamente a respeito dessa temática, o coração do líder, é o capítulo 4 dessa obra que nos ajuda muito. E a respeito do curso, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso tem a formação continuada de lideranças espíritas. Então, esse ano nós já tivemos encontros, são as quintas-feiras, uma quinta-feira por mês, geralmente as primeiras quintas-feiras. Esse ano nós já tivemos os encontros feitos em março, abril, maio, junho. Falamos sobre os temas de liderança, um projeto da lei divina, o coração do líder, o perfil do líder com a sua jornada de transformação, a liderança situacional, e esse será um curso continuado mesmo. Para quê? Para que a gente consiga formar essas lideranças intermediárias e depois os futuros líderes que estarão aqui no nosso lugar, ajudando a si próprio e ajudando outros seres humanos a serem mais felizes, porque o maior objetivo do ser humano é ser feliz. E o maior presente que nós podemos dar ao Pai que nos criou é a nossa felicidade. E a doutrina espírita faz o quê? Ela tira o véu da ignorância. E ela oportuniza, através dos conhecimentos das leis de causa e efeito, da justiça, do amor, da caridade, a compreender de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, porque estamos neste papel temporário de líderes. E todo esse esclarecimento, e todo esse véu da ignorância, quando ele é transportado, transmutado pelas leis que o Espiritismo nos proporciona, faz com que a gente seja feliz. Feliz, absolutamente feliz? Ainda não, mas feliz na medida do que é possível ser feliz hoje, agora, no planeta regenerado que nós vamos alcançar. Porque se a gente continuar agindo bem, é no planeta regenerado que a gente fica. Justamente, a respeito do livro, o Regi, mais uma vez reforçando, nós vamos deixar o link aqui da Livraria Espiritizar da Federação Espírita. Vocês podem encontrar lá no catálogo esse livro. Se não tiver, também manda um e-mail para o pessoal lá solicitando que eles providenciem isso aí para você e você vai ter esse livro aí. O link também da formação de líderes, nós vamos deixar aqui também na descrição. Salvo engano, eu e a Cádia a gente participou em janeiro ou fevereiro, foi, que aí depois coincidiu com as nossas reuniões na quinta-feira, a gente não conseguiu mais participar. Mas, pessoal, eu participei de uma dinâmica, acho que foi do ano passado que nós fizemos, foi muito boa e dinâmica legal. Teve vários, ainda a gente estava ainda naquela, saindo ainda meio que da pandemia, aquela coisa, ainda estava bastante coisa, né? É uma maravilha, auxilia muito, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Então, assim, é muito indicado o curso para quem está aí no movimento espírita. Aproveite essa oportunidade de conhecimento e as pessoas que estão lá do outro lado se dedicando, fazendo isso para trazer para nós, para que a gente possa nos tornar líderes melhores e que a partir disso, nós nos tornando líderes melhores, tudo ao nosso redor também vai melhorar, certo? Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês até aqui conosco. Mais uma vez, reforçar o convite para se inscrever no canal e deixar o like, deixar seu comentário. Os links vamos deixar todos aqui na descrição. O link da livraria, o link desse livro, o link do nosso portal Web Rádio Espírita, que vocês possam acessar futuramente. E eu quero falar com a Regi o seguinte: tem alguma frase que você gosta, Regi, que você gosta de falar para os líderes, para deixar para o pessoal, para a gente finalizar? Uma grande frase que eu penso muito nela é o confia e segue. Se nós confiarmos em nós mesmos, na vida e em Deus, e seguirmos trabalhando com essa gentileza, com essa responsabilidade, transparência e amor, nós não só seremos bons líderes, nós seremos bons seres humanos, bons esposos, boas esposas, bons filhos, irmãos.
E seguiremos o nosso modelo maior de liderança, que é o nosso Mestre Jesus. É isso aí. Jesus foi o primeiro influencer da história, né? É. E E quizá Moisés, tenhamos outros com vontade de fazer o que o Cristo fez, né? justamente, tem uma piadinha que a gente tem no meio, né? Que Jesus foi o primeiro influencer da história e Moisés foi literalmente o primeiro a baixar os arquivos da nuvem. É Tá vendo? interessante. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Um abraço, até o próximo. Fiquem com Deus. Até mais. Grande abraço.